Glória a Deus. Hoy día nosotros queremos hablar que mi vida es de Dios. ¿Usted puede decir esto? Mi vida es de Dios. Vamos. Mi vida es de Dios. ¿Su vida de quién es? De Dios. Entonces es muy importante que nosotros podemos saber de esto. E às vezes nós outros também sabemos, pero em la prática, às vezes não sabemos valorar. A palavra de Deus diz em 1 Juan 4:6, nós outros somos de Deus. Ele que conhece a Deus nos oye. Ele que não é de Deus não nos oye. ¿Ves? Em isto conhecemos o Espírito de la verdade e o espírito del error. Então, quando você passa a ser de Deus, quando você entrega sua vida para Deus, quando você entrega seus caminhos ao Senhor, quando você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, quando você entrega sua vida e deixa Deus guiar sua vida, aí você passa a ser de Deus. Algo vai cambiar dentro de você, seus gostos, sua maneira de pensar, é um processo, me entende? Por isso que você não pode comparar com as pessoas que não são de Deus. E aqui está dizendo que as pessoas que não são de Deus não te vai escutar, porque agora você é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque habem sido comprados por preço. Glorificad, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, los quais agora são de Deus. Então, é interessante porque nós outros somos corpo, alma e espírito. Então, quando você tem revelação de isto, que em la cruz del Calvário, você e eu deveríamos pagar o preço por nossos pecados. Pero só que nós outros não teníamos como pagar, porque nós outros não teníamos condições, porque para pagar o preço, teria que ser uma pessoa justa, que não tinha nenhum pecado, e Jesus Cristo foi o único que reuniu esta pessoa que podia pagar o preço, e então Jesus nos comprou e falou: eu pago o preço de Ormênio, quanto é? Entendeu? E o preço era que Ormênio deveria ser condenado, deveria morrer para pagar, e Jesus falou: eu pago o preço. Então, agora disse que nós outros fomos comprados por um preço. Daqui a pouco eu vou mostrar quantos $1.000. E disse que agora temos que glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito. Então, isso habla de la consagração, que agora não podemos fazer qualquer coisa que queremos com nosso corpo. E o espírito é esta parte que comunica com Deus, ok? El alma está tu voluntade, tu mente, tus emoções. E o corpo vai obedecer ele que manda. Se você é uma pessoa espiritual, o Espírito te vai dar força e você vai vencer. Pero se você é uma pessoa muito emotiva, e às vezes nós outros somos, essa é a luta que há dentro de nós outros, do Espírito e do alma, que batalha dentro de nós outros, dos dois quer governar. E o corpo vai obedecer àquele que tem mais força. Por isso que quando oramos, temos força espiritual. Quando leemos a Bíblia, temos força espiritual. Pero quando nós outros deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, por isso que a vida espiritual, ela tem que ser uma vida constante. Constantemente devemos estar cuidando de nosso espírito para que ele possa governar nossas vidas. Pero nós outros devemos saber que agora nós outros somos de Deus, minha vida é de Deus, meu espírito é de Deus,
mi cuerpo es de Dios y yo ahora sirvo a Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Sabendo que fuestes rescatados de vuestra vana maneira de viver, não com coisas corruptíveis como plata e ouro, sino com a sangre preciosa de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem contaminação. Então, não foi com coisas materiais que fomos comprados. Uma que não podia pagar, certo? Porque estava estabelecido que sem derramamento de sangue, certo? Não havia a purificação por los pecados. Então se necessitava de cordeiro sem mancha, sem contaminação. E o único que reuniu essa condição foi Jesus Cristo. Então Jesus não foi allá arrastrado. É interessante, uma vez eu estava no camal, quando leva cabrito para sacrificar, ele grita de uma maneira tremenda, pero quando leva uma ovelha, não, entendeu? E Jesus foi como uma ovelha para o matadeiro. Ele foi voluntariamente, porque te amou. Ele foi allá sabendo que você deveria pagar, pero ele foi voluntariamente e entregou sua vida para que hoje você e eu pudiéramos estar aqui livre do pecado, livre do diabo, livre da condenação, porque allá em la cruz ele pagou o preço. Dê forte aplauso ao Senhor. Pois se vivimos, para o Senhor vivimos, e se morrimos, para o Senhor morimos. Assim, pois, seja que vivamos ou que morramos, del Senhor somos. Essa é uma pessoa que entregou sua vida para Deus. Ok? Então é muito importante você saber que você pertence a Deus. Repita comigo: eu sou de Deus. Mira a pessoa que está ao seu lado e habla: tu pertence a Deus. Glória a Deus. Aquele que dá vaso de água fria para profeta, receberá a recompensa de profeta. Por favor, que acabou-me. O primeiro lugar que eu quisera tratar nesta manhã, é sobre a importância de seus pensamentos. Então, você tem que pensar que você é de Deus. Lo primeiro, você tem que dizer: não, eu sou de Deus. Sabe, eu sou de Deus. A hora eu entreguei minha vida para Deus. De repente, as pessoas de sua família, sabe, seus amigos, vai dizer: pero você antes vivia chueco, e agora você vem dizer que é de Deus? Sim, sou de Deus. Mas todavia você anda às vezes assim que não está conforme. Não, pero Deus está trabalhando. Eu sou de Deus. Amém, irmãos? Deus não desiste de você. Você também pode dizer: não, Deus está comigo. O diabo muitas das vezes vem por alguma coisa de repente que sucede em sua vida. Você pode, como se chama, dizer, a pessoa vai dizer: não, Deus não está com você. Entendeu? Então há pessoas muito ligeiras para dizer que Deus não está com você. Uma pessoa por Facebook mandava mensagem para meu filho e falava: como que tu tem autoridade para ensinar? Por que tu não ajudou tu irmão? Imagina. Então são pessoas diabólicas que vêm atacar. Entendeu? Deus não é assim. Se Deus te comprou, agora tu pertence a Ele e nada te pode arrebatar de suas mãos. Glória a Deus. Cada dia será melhor. Você vai dizer: não, eu vou ir melhorando. Porque a palavra de Deus também diz assim, que aquele que começou em vosotros a boa obra, la perfeccionará. Amém, irmãos?
Repita comigo: Deus vai perfeccionar. Eu sou imagem de Deus. Nós outros vamos crescendo. Sabe, você creia em estas palavras. A partir do momento que você entregou sua vida para Deus, você não é igual. Agora você é hija de Deus, hijo de Deus, e você vai crescendo. Sabe, você não deixa de ser hijo de Deus por alguns erros que você comete, porque Deus, Ele é um Deus justo, é um Deus maravilhoso. Sabe, e na Bíblia nós podemos ver várias pessoas. Pedro, sabe, Pedro negou a Jesus, sabe, pero sin embargo, Jesucristo foi allá encontrar com Pedro, entendeu? Para mostrar que ele não deixa a Pedro, entendeu? E é muito interessante quando a pessoa tem revelação de esta palavra. Vou lograr todos meus desejos, sabe? A pastora Luísa falou que o texto de João 15, separados de Jesus, você não pode nada, pero com Jesus, você pode tudo. Entendeu? Cada dia você tem que ter isso em seu coração. Deus está comigo, Deus está com minha família, sabe? Sou vencedor, sou mais que vencedor. Então tu tem que llenar seus pensamentos de esta verdade e não aceitar as mentiras do diabo. Quantos dizem amém? Levanta seu braço direito e repita comigo: eu sou de Deus, Padre Celestial, em nome de Jesus, quita de minha vida todo mal pensamento. Eu declaro: eu sou de Deus, minha família é de Deus, esta igreja é de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Porque como é seu pensamento em seu coração, assim é a pessoa. Então você tem que vigilar muito seus pensamentos. E aqui é a clave. Porque, por exemplo, você e Deus é maioria. O que você necessita cultivar é se Deus está com você. E em la caminata, sabe, houve pessoas que se converteram aqui, e elas estavam comigo, e falava que me amava, que me queria. Eu levei elas para o Brasil, e contei minha história. Nasci aqui, estudei aqui, minha vida foi aqui, e alguns me abraçaram. E houve uma pessoa que me abraçou e falou assim: pastor, eu nunca te vou deixar. Eu falei: glória a Deus, irmão. Sabe? Pero o ser humano, sabe, ele habla muitas coisas que ele não sustenta. Davi falou assim: é melhor estar nas mãos de Deus que na mão de los homens, porque os homens, lamentavelmente, que não têm caráter, eles cambiam. Então, se seus pensamentos, aqui, você necessita guardar seus pensamentos. Disse que, porque como é seu pensamento em seu coração, assim é a pessoa. Então, se você tem que ter um pensamento: não, eu sou de Deus, minha vida é de Deus, as coisas vão melhorar. Guardar seu coração. E a palavra disse: por lo demás, irmãos, todo lo que é verdadeiro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que é de bom nome, se há virtude alguma, se há algo digno de alabanza, em isto pensar. Então, houve pessoas que pensaram mal de mim, pero não tiveram o amor, o respeito para comprovar, entendeu? Então, se você necessita tomar cuidado com malos pensamentos, é impossível que você proíba os pájaros que voam por encima de sua cabeça, pero você pode evitar que eles venham pisar em sua cabeça. Uma vez eu vi um lance aqui no aeroporto Jorge Chávez, porque tinha um avião que queria pousar aí. E então aí, você sabe que não é qualquer aeronave que vai pousar em aeroporto. Há uma torre de controle que habla:
Atenção, atenção, você que está aí, de onde vem? Não? Aí, ele allá do avião vai dizer, bueno, nós outros somos os talibanes. E aí, o tipo de la torre habla, e você que quer aqui? Não, é que queremos levar algumas mulheres peruanas para hacer uma prova já. Então, não tem permisso, não tem permisso. Então, os malos pensamentos também vêm sobre sua cabeça. E você pode selecionar. Entendeu? Então, vem um pensamento em sua cabeça. Deixa tua esposa. Deixa tu marido. Você crê que esse pensamento é de Deus? Uma mulher aí em Brasil, para você ver, ela falou assim, pastor, na Bíblia está escrito que se duas pessoas se põem de acordo sobre qualquer coisa, Deus bendice em el cielo. Então, eu puse de acordo com minha amiga para botar minha esposa da casa. Você vê usando a Bíblia para uma tonteria. Isso não quer dizer isso. A Bíblia tem uma regra que se chama hermenêutica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se há textos que hablam que o matrimônio é hasta que a morte separa. Então, como que esta mulher agora vai juntar com sua amiga para pôr o esposo para fora da casa? Isso vai contra a Bíblia. Me entende? Então, uno tem que ter pensamento correto nas Escrituras. Então, aqui disse que você tem que cuidar seus pensamentos. Não são qualquer pensamento que vem sobre sua mente que você deve aceitar. E a Bíblia disse que temos que renovar esses pensamentos. E a palavra, ela é como se chama? A palavra, ela tem poder para limpar os malos pensamentos. Agora, se você não lê a Bíblia, escute malas notícias. Houve muitas pessoas nesse período da pandemia, que já está terminando, que elas tiveram problema sério de contaminação. Por quê? Porque elas davam mais crédito às notícias que a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é poderosa para limpar, para cortar, para aniquilar os malos pensamentos. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Então, como se chama? Algumas orientações para tu guardar seus pensamentos. Cambie o foco de tus malos pensamentos. Eu estou vivendo que todo tema que vou conversar com as pessoas, ele vem falar da pandemia. Ai, pero a pandemia está matando. Ai, a vacuna é mala. Agora a terceira dose. Eu já, meu irmão, vamos cambiar o foco. Vamos falar de outras coisas agora. Então, você tem que cambiar o foco. Não pode estar solo com este mesmo rollo, solo falando do mesmo problema. E, por exemplo, é muito interessante que sempre o malo, ele quer prevalecer. Entendeu? Então, se você não pode quedar sempre mirando aí o malo. Nós outros tuvimos o encontro de matrimônio. Ora, estuvimos falando sobre o perdão. Então, por que há tantas separações? Porque às vezes um dos cônjuges não perdona e ele vuelve de novo a tocar o mesmo tema. Então, pecado perdonado é pecado olvidado. Amém, irmãos? Então, você já tratou esse tema, agora para adelante. Mas você não pode colocar sempre o foco em la mesma coisa. Ore e pida a Deus que quites os malos pensamentos. Então, às vezes, vem um mau pensamento, sabe? Vem um mau pensamento. Ai, deixa essa igreja, você trabalhando aí como um duro,
sabe, dedicando todo o tempo, e mira aí os irmãos falando mal, e gente que falou que te amava, que te abandonou. Aí eu, verdade, não? Então aí você tem que guardar seu coração para não aceitar estas mentiras. E aí depois, quando eu vou, em nome de Jesus, quita esses maus pensamentos. Senhor, quita esses maus pensamentos. Aí Deus vem e habla: José Carlos, você a quem serve? Você tem impacto com quem, José Carlos? Com os irmãos? Ou comigo? Ou com minha palavra? Não, Senhor, perdona-me. É com tua palavra. Então, José Carlos, você me está servindo. Se os irmãos não querem obedecer, problema de eles. Amanhã eu vou prestar conta com cada um de eles. Pero você haga lo que eu ordené. Isto é muito importante que você aprenda. Em terceiro lugar, evite ver, ler e ouvir coisas desagradáveis. Uma pessoa aqui sempre falava: pastor, por favor, ore por mim, porque tenho pesadillas nas noites, não consigo dormir. E eu orava por ela, declarava vitória. Depois ela venia outra vez: pastor, sinto um homem atrás de mim com um cuchillo, e atrás de mim, e quer me clavar com o cuchillo. Eu orava por ela e repreendia: sabe que este homem não te vai atrapar. Aí a vinda do pastor de novo, agora o homem não está com cuchillo, está com uma pistola disparando. Eu falei: irmã, diga uma coisa, você que hace nas noites? Me gusta ver película de terror. Então, irmã, você tem que contribuir aqui com ela, porque se você vê, escuta coisas malas, que vai danhar, sabe? Você tem que cuidar de suas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Número 2, declare: el Senhor me cuida. Primeiro lugar, habla: eu sou de Deus. Agora, el Senhor me cuida. É incrível. Por exemplo, padres responsáveis, ¿dónde vai abandonar seus filhos? Deus é maravilhoso, porque Ele habla: se tu padre e tu madre te abandona, Ele com todo te recorrerá. Ele é bueno. Amém, irmãos? Deus é bueno. Então, sepa, a palavra de Deus diz: em ti confia los que conhecem tu nome, porque tu, Senhor, jamás, repita comigo, jamás abandonas a los que te buscan. Habla: Deus jamás abandona los que le buscan. Isso está no Salmo 9:10. Então, muitas das vezes você pode pensar que está solo. Uau, estou passando esse momento solo. Que coisa incrível. Vocês não imaginam algumas lutas que eu he passado aqui, sabe? E Deus me permitiu quedar em uma situação que eu quedei tão vulnerável, sabe? Renunciei toda a minha vida, toda a minha família para vir servir ao Senhor. Compreende? E então, aí, essas pessoas me abandonaram em um momento que era crucial. Pero eu senti o amparo de Deus, sabe? Deus ampara as pessoas, sabe? Se você vuelve a Ele, se você caminha com Ele, mesmo que você tenha falhado, sabe? Na Bíblia não conta as pessoas que só ha hecho as coisas bonitas, sabe? Pero Deus mostra o respaldo, e é em la hora que a pessoa cai que você vai ver quem é verdadeiramente cristiano para levantar os que caem. Déjame dizer uma coisa para vocês: a igreja é a casa de Deus. Jesus falou: quem necessita de médicos são os enfermos. Então, aqui não é um lugar de gente perfeita. Por el contrário, é lugar de pessoas que necessitam da ajuda e do auxílio de Deus.
E se você está aqui nesta manhã e necessita o auxílio de Deus, levanta seu braço direito e habla: graças, Senhor. Entendeu? Porque Ele nunca te abandona. Aleluia. Encomenda ao Senhor tus afanes e Ele te sustendrá. Não permitirá que o justo caiga e quede abatido para sempre. É maravilhoso o Senhor. Compreende? O Senhor te ama. O Senhor te cuida. O Senhor te protege. Ele nunca te abandona. Os homens te podem abandonar, pero o Senhor não te abandona. Ele é fiel. Por isso temos que buscá-lo. Por isso temos que servi-lo. Por isso temos que honrá-lo. Porque Ele nunca nos abandona. Dê um forte aplauso a Ele, glória a Deus. Mira que palavra maravilhosa. Como o Padre se compadece de los hijos, se compadece Jeová de los que le temem, porque Ele conoce nuestra condição e se acuerda de que somos polvo. ¿Ves? Há muitas pessoas que se juzgam ser muito, se juzga ser melhor que o outro. ¿Me entende? Eu falei para vocês sobre o dueño de la Apple, Steve Jobs. Ele conseguiu 7 bilhões de dólares. E ele agora em uma cama e não podia curar seu câncer. E ele então sentiu sua miséria. ¿Me entende? Porque nós outros somos polvo. Você e eu somos frágeis. Somos de carne e hueso. E há muitas pessoas, como uma das discipuladoras me contava, que em seu trabalho, o jefe, sabe, tratava elas tão mal, gritava com elas, falava tantas coisas feias para elas, e eu falei: vocês não devem aceitar isto. Só porque essa pessoa tem uma empresa, trata mal, grita com os funcionários, entende? Então, não sabe que é polvo. Quando você sabe que você ha sido hecho del polvo e para el polvo regressará. Lo único que salva em você é a presença de Deus que está dentro. Pero você mesmo não vale nada. Nem eu, nenhum ser humano. Porque você não ha visto esse homem tão milionário, pero seu dinheiro não prestou para nada. Então, quando você sabe que você é como um polvo, então você vai tratar todos de igual maneira, vai ser uma pessoa respetuosa, misericordiosa, amorosa, entender que, vamos dizer, ayer em Brasília, uma cantante que estava em seu apogeu, 26 anos, milionária, seu avião caiu ayer e ela morreu, entendeu? Nada tem na vida comprada. Então, se nós outros que temos ao Senhor, temos uma grande bendição, porque você não vai quedar aí na tumba, você vai ressuscitar para viver com Deus em la eternidade. Vamos, dê um forte aplauso a Ele, glória a Deus. Aleluia. Número 3, Jesus é nossa ajuda em todo tempo. Sabe, aqui na palavra de Deus disse que então os escribas, quando erramos, já Jesus é nossa ajuda em todo tempo, principalmente quando erramos. E aqui conta a história de uma mulher que cometeu um grave erro. Então os escribas e fariseus lhe trajeron uma mulher surpreendida em el adultério. Eles han visto a mulher adulterando, sabe? E ponendo a mulher em el medio, avergonzou a mulher publicamente, e lhe disseram: maestro, mira bem esta mulher, ela foi surpreendida em el mesmo acto de adultério. Pero eles tão hipócritas, acusando a mulher, não trajo el homem, acusando a mulher, não é certo? E em la lei nos mandou Moisés que esta mulher deve ser apedreada. Em outras palavras, ela deve ser morta. E agora queremos saber que é o que você vai dizer.
Mas esto dizia, tentando-lhe, para poder acusar-lhe. Pero Jesus, preste atenção, Jesus nunca é precipitado para falar as coisas, principalmente em decisões muito sérias, sabe, de divorciar, de poner el hijo para fora da casa, de denunciar uma persona. Pero Jesus, inclinando hacia el suelo, escrevia em terra com el dedo. Esto é período de reflexão. E Jesus quedava aí pensando assim, que incrível, não? Eles não amam esta mulher. Mira, eles querem ver sangue. Eles querem matar a mulher. A mulher cometeu um erro, pero eles estão dizendo que a lei deve apedrear. E por que não trajo o homem? Mira, eles não são boa gente. Eles são malos. E como insistiram em perguntar-lhe, ele se endereçou. Então saiu um momento que Jesus, então ele vê a terquedade do ser humano, e aí um momento que ele se manifesta. Ele se endereçou e disse: ele que de vosotros esteja sem pecado, se ele primeiro a arrojar a pedra contra ela. E eles quedaram então assim, como que confrontados, e inclinando-se de novo hacia el suelo, ok? Estava escrevendo. E esse é um momento também que estava dando oportunidade para que esses homens se arrependieram, porque Jesus não quer condenar a nadie, sabe? Ele vino para buscar e salvar o que se havia perdido, entendeu? E ele estava dando oportunidade para os homens. E mira o que os homens disseram: pero ellos, al oír esto, acusado por su consciência, salia uno a uno. ¿Por que eles saíram? Porque eles, quando foram confrontados com a palavra, não quiseram cambiar. Eles agora, por exemplo, há pessoas que já não têm mais consciência, têm uma consciência cauterizada, pero eles então falou-se: uau, esta foi tremenda, não esperávamos escuchar isso. E começando desde os mais viejos hasta os mais jovens, aí tinha viejo e jovens cometendo um grave erro. Por isso é muito importante que você não tome decisões aisladas sem escuchar bem a palavra, saber que coisa Deus vê, ok? E também ter conselheiros. E quedou solo Jesus e a mulher que estava no meio. Aqui é uma lição extraordinária. Jesus queda solo com a mulher, frente a frente com a mulher, entende? E a mulher, por que quedou? Porque ela foi amada, sabe? Esta mulher, ela viu que Jesus era diferente, que Jesus não queria matá-la, acusá-la, sabe? Este mundo, irmãos, está condenado, pero nós outros não temos que levar mensagem de condenação. Nós outros temos que levar mensagem de perdão, de amor, de salvação, que este mesmo Jesus está aqui para te perdonar, para aliviar sua carga. Ele disse: venid em mim, todos vós outros que estáis cargados, e eu os harei descansar. E esta mulher estava recebendo seu descanso. Por isso que Jesucristo é nosso descanso. Jesucristo é nossa salida. Jesucristo é nosso melhor amigo. E você pode confiar em Ele. E esta mulher agora aí frente a frente com Jesus. E Jesus endereçando, sabe? Vendo que nadie está endereçando Jesus. E não vendo a nadie senão a mulher. Le dijo: mulher, ¿dónde estão os que te acusavam? Em tu vida vai passar muita gente que te acusa. Interessante que quando eu não era cristiano, nunca ia ter tido uma acusação. Pero depois que me converti,
fui servir a Deus como pastor, aí vindo várias gente me acusar que eu roubei dinheiro da igreja, sabe, que eu estou em malversação de fundos. Então são acusadores que se levantam sem nenhuma prova, difamadores que não são capazes de poder estar frente a frente com Jesus. Ok? E aí Jesus falou para a mulher: onde estão os que te acusavam? E esta gente, os acusadores, eles se vão, eles vêm e se vão. Ninguém te condenou, porque eles não tinham poder para isso. Ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu te condeno. Presta atenção, Jesus nunca te condena. Sabe, Ele não veio para condenar-te. Há muitas pessoas que têm medo de Deus, pero Deus é seu melhor amigo. Você pode vir com confiança. Os homens te condenam, pero Jesus não. Eu não te condeno. Vete e não peques mais. Agora tu eres livre. Amém, irmãos? Então, se vai aplaudir, dê um forte aplauso ao Senhor. Temos um Deus espetacular, um Deus amoroso. Sempre o problema está no ser humano, sabe? Pelo mesmo que esta pessoa falha uma e outra vez e vem a Ele, Ele está pronto para perdonar. A Bíblia diz que Deus é amor. El amor que perdona, el amor que não acusa. A pessoa que te ama não te acusa. Ele quer fazer de todo para ajudar-te. Ok? Nossa vida pertence a Deus, porque Ele nos comprou com sua própria vida. E há pessoas que, quando a pessoa tem revelação de isso, tudo cambia. Sabe, ele vem com facilidade, ele alaba com facilidade, ele serve com facilidade, sabe, ele oferece as coisas. Eu estava vendo a hora no mês passado, e eu paro para me ver. Claro que cada ano diminui mais os seguidores de los Senhor de los Milagros. Agora só veio viejito, que está allá, pobrecito, por la tradição, entendeu? Que está allá, desperta às 6 da manhã, está dando volta aí para trás da imagem. Você está entendendo? E esta imagem não ha hecho nada, e é uma tradição, sabe, de muita tristeza. Então você tem que alabar a Deus. A hora de eu conosco o Deus verdadeiro, conosco a palavra de Deus. Então eu alabo a Deus porque vocês também, mesmo no período de esta pandemia ou desta pandemia, vocês estavam aí presentes. Pero isso não é suficiente. Você necessita despertar sua família, sabe, ajudá-los, me entende? Servir a Deus com mais entrega, pois lo que Ele ha hecho por nós outros, nada podia ser. Então somos de Deus e vivimos para Ele. Repita comigo: eu sou de Deus e vivo para Ele. Agora é Deus quem guia minha vida, é Deus quem dirige nossos passos. Queridos irmãos de céus abertos, vocês que estão aqui presentes e os que estão em outros lugares também, viva feliz, viva em paz, sabe? Deixa que Deus controle sua vida e você desfrutará de los dias que Ele tem para que você viva. Dê um forte aplauso a Ele e toda glória e toda honra para Jesus Cristo.